Depois do sucesso do vídeo das camisetas e dos uniformes, a gente resolveu fazer um vídeo para que vocês possam passar um dia dentro do marketing da Paito Motors. Ridiculous. Ridiculous. God, you're ridiculous. O marketing da Paito Motors, ele é uma referência, assim como a empresa é uma referência, como o Paito é uma referência, né, no mercado. E vocês vão ver que é um processo, né? O marketing não é feito por uma pessoa só, ele é um departamento que é formado por muita gente, o segredo sempre são as pessoas. Mas é bom a gente dizer, antes de tudo, que o marketing da Paito Motors, ele não tem como existir sem a gente citar a existência do próprio Paito. E o Paito, ele é uma pessoa muito legal, ele é uma pessoa muito criativa, ele é uma pessoa muito inteligente, muito disruptiva. Então, quem lidera o marketing aqui da Paito Motors é ele mesmo. Então, o que a gente faz, na verdade, é organizar as ideias dele para que elas sejam possíveis de serem realizadas. Então, muitas boas ideias que vocês já viram nas redes sociais foram ideias dele. E o marketing funciona muito bem porque a gente entende muito o que o Paito tem de melhor. A gente entende muito o padrão Paito. Então, a gente já sabe, mais ou menos, tudo que o nosso fundador espera quando a gente inicia um projeto. Então, a gente sabe qual é aonde a gente tem que chegar. Aquela régua altíssima, a gente já sabe antes mesmo de a gente começar. Bom, basicamente o Paito solta o rojão e a gente corre atrás, né? Pra só fazer o que é possível ali na cabeça dele. Ele sabe o que precisa dele e o que não precisa dele, ele solta. Ele solta na nossa mão, a gente tem muita responsabilidade de saber se a gente pode fazer aquilo sem ele ver, mas as coisas mais estratégicas todas passam por ele. I don't got time for them messing around. I'm stuck in the O, but I'm making it out. Say that they got it, I'm testing them out. They hearing it talk, they ain't making a sound. Say they on 10, so I told them let's go. Swear that I mean every word that I wrote. Call me a dog, but I said on the gold. If this the Olympics, I'm taking it. Falando um pouco agora sobre o dia a dia do marketing, mais ou menos como funciona a dinâmica. Nós temos uma equipe, eu sou responsável pela equipe. Eu sou uma pessoa mais velha, mais experiente, então eu cuido da questão do planejamento estratégico, das novas ideias, dos novos projetos. Eu costumo dizer que eu tenho várias abas abertas no nosso sistema aí que a gente usa para organizar os projetos. Então eu tenho vários projetos já do ano inteiro, a gente aprova isso já no início do ano com a diretoria e com o Paito, então 90% do que vai acontecer eles já sabem, a gente só vai executando. E a gente tem uma equipe de mais 3 pessoas, que é o Felipe, o Felks, que vocês já conhecem, o Gabriel Higashi, ou Higashi, e o Gabriel Bonito, ou Bonito. A gente tem ainda produtoras, a gente tem parceiros, a gente tem agências, a gente tem fornecedores. Então a gente cuida aqui desde coisas assim do dia a dia que vocês veem, que a gente mostrou, a gente vai mostrar hoje de novo, o kit de entrega do carro do cliente, dos eventos, até a questão mais específica que nem sempre aparece na rede social. Então a gente vai ter um almoço aqui, então é o marketing também que organiza o que vai ter de mensagem na mesa, o que a gente vai oferecer para o cliente, que experiência que ele vai ter, ou então quando ele vem receber um carro aqui, o que a gente vai fazer? Então a gente tem desde aquelas produções mais mirabolantes, como foi a do Mr. M, cerimônias mais privadas, que é só o cliente com o Paito, mas sempre tem o marketing envolvido, porque a gente faz foto, a gente faz vídeo. E fora, né, todo o dia a dia de conteúdo que a gente faz para rede social. Tem a parte de anúncios, que isso é um capítulo à parte, que vocês vão ver que a gente anuncia muitos carros todos os dias que chegam. Quando vocês veem lá no Instagram um carro lá com o fundo branco aparecendo lá anunciado, ele passou por todo um processo aqui no marketing até chegar lá, que na verdade envolve toda a empresa. Eu acho que na verdade tudo do marketing envolve a empresa inteira. O dia a dia aqui na Paito Motors é sempre diferente um dia do outro, a gente não tem uma rotina, porque muitas coisas acontecem.
Okay. A outra frente que eu queria abordar hoje aqui, que fez bastante sucesso, como eu falei, foi a parte de uniformes. A gente costuma dizer que a gente faz coleções, então a gente tem várias coleções que a gente pode usar aqui, né? Desde a parte de funcionários, né? Que a gente tem várias divisões aqui dentro, no sentido de departamentos. Então, a gente tem o comercial, a gente tem as meninas da documentação, do financeiro, a gente tem a preparação, a gente tem as meninas da limpeza, o marketing. Então, a gente tem uma coleção para cada. Às vezes, a coleção dá certo para todo mundo, às vezes não dá certo para todo mundo, aí a gente faz uma para cada um. Aqui eu estou usando uma camisa, a gente tem uma coleção de uniformes para eventos, uniformes de verão, uniformes de inverno. A gente costuma fazer uma coleção por ano. Então a gente fez uma primeira coleção bem grande, que a gente fez a troca geral, quando a empresa fez 20 anos, isso foi em 2023. E aí a partir de então a gente foi só atualizando. E isso é uma coisa que passa pelo marketing. A gente faz a arte aqui, ou às vezes a gente chama também um parceiro para nos ajudar a montar essa coleção. Aí a gente faz as cores, onde vão estar os logos, quais são as estampas que a gente vai utilizar. Essas estampas, às vezes a gente utiliza no uniforme, mas a gente utiliza também em artes, em painéis, em backdrops. E esse é o trabalho do marketing, a gente vai costurando literalmente aí todas as artes e as áreas, né, para que a gente tenha aí uma imagem da Paito Motors, como eu sempre digo, no padrão Paito, que é um padrão altíssimo. Este é o kit de entrega do carro, ou seja, essa sacola que vai dentro do carro quando o cliente compra. A gente tem coisas funcionais dentro, como por exemplo, essa caixa aqui, ela vai com o porta-documento, com o cheirinho, a chave cópia e aqui o manual do carro. Esse aqui é um cheirinho que na verdade é um aromatizador de ambientes que você pode usar no carro também, que é o mesmo aroma que a gente tem aqui dentro da empresa. Então fica uma memória olfativa. A gente procura fazer tudo bastante detalhado para que a gente possa valorizar bastante a nossa marca. A gente tem um kit de balas de brigadeiro. Essa balinha de brigadeiro é feita aqui na cidade. Então o cliente recebe 2 saquinhos. Essa balinha é super legal e a gente sempre procura fazer tudo dentro da nossa embalagem, do nosso branding e tal. Então tudo desenvolvido aqui. Isso é uma coisa importante para que a gente sempre mantenha a nossa identidade. Temos o boné. Os bonés são muito famosos também. A gente nunca repete. Às vezes a gente repete, né? A gente procura fazer várias para que as pessoas possam ter várias unidades do boné. E a gente tem também uma cartela de adesivos. Isso aqui foi feito por uma ilustradora que fez todas essas frases e esses desenhos. E um chaveirinho para a pessoa. A gente está também distribuindo agora algumas pulseirinhas que eu estou usando aqui, que são pulseirinhas com frases que o Paito costuma falar. Não temos hora, não temos lugar, é de chorar, e o Made in Araras. Esses kits, eles acabam sendo feitos por períodos, né? Então, esse é o que está atualmente em vigor, mas a gente tem outros, a gente já teve outros e possivelmente vamos ter ainda outros depois, porque a gente vai atualizando conforme vai passando o tempo, né? Se vocês olharem aqui nas prateleiras, a gente já fez muita coisa, a gente já fez garrafa, já fez champanhe comemorativa, viseira, o que mais que nós temos aqui? Temos miniaturas, quadros, bastante coisa, vela. Então o nosso kit ele é bastante pensado, isso faz parte também do escopo do marketing, desenvolver a ideia do kit,
envolver os fornecedores para fazer, porque aqui são vários fornecedores envolvidos, a gente tem desde a gráfica, a fita, o chaveiro, a impressora de adesivos, o fornecedor da bala, enfim, a gente que aqui junta todo mundo para que o projeto saia do jeito que a gente imaginou. Aqui é o que eu falei para vocês, que nós temos as abas, que são os projetos. A gente tem tudo aqui categorizado e tudo com data, com fornecedor, com tudo certinho, e a gente vai só observando. Esse é o do marketing em termos de projetos. A gente tem, por exemplo, aqui a reposição da caixa de brigadeiro, né, que a gente precisou fazer um pedido a mais de caixa. Então a gente tem tudo organizado aqui. Orçamento, custo previsto, a arte e tudo mais, para que quando chegue a gente saiba certinho se chegou dentro do que estava no projeto, desde arte, qualidade, até a questão de preço, quantidade, a gente confere tudo aqui. Aqui é um pedido de calça para os meninos lá da preparação, um pedido de uniforme que a gente faz aqui pelo marketing também. Então é só uma reposição, porque a gente já tinha feito a arte já. E a gente tem os outros projetos que eu não posso abrir aqui, mas a gente tem todos os projetos até o final do ano que a gente tem que cumprir, fora os que vão aparecer que não estão no plano ainda. Agora eu preciso já voltar para as minhas coisas, eu tenho reunião agora para definição de outros projetos. Vou deixar vocês com o Felipe, que nesse momento... Felix. Nesse momento ele está fazendo uma edição de vídeo. Acho que ele vai mostrar também algumas artes que a gente faz aqui. E aí vocês vão seguir com os outros integrantes também do marketing para vocês conhecerem um pouquinho mais do que a gente faz. Bom, galera, eu sou o dito Felipe, mas a galera me conhece mais como Felix. E aí agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês um pouco do que eu faço aqui no setor de marketing, né? Eu brinco que eu sou meio um tapa-buraco, que eu atuo em todas as áreas, tanto na produção quanto ajudo a Renata com algumas coisas de organização, de estratégia e tudo mais, mas ainda tenho uma boa parte de mão nas produções de material. Então aqui eu já descarreguei o cartão que eu estava filmando a SF90XX, já editei esse vídeo, então a timeline dele já está pronta aqui lavando. E aí esse vídeo eu passo pro Bonito, que aí o Bonito cuida dessa parte de redes sociais. E aí ele vai publicar o vídeo com legenda, hashtag, tudo certinho, e já vai levar isso praticamente até vocês, para vocês verem o resultado final também. E aqui a gente costuma dividir um pouco dessas tarefas também para cada um fazer uma parte do processo, porque tudo acontece muito rápido, tudo é muito dinâmico, então enquanto eu estou finalizando esse vídeo, ele já consegue ir adiantando a legenda desse post, já consegue adiantando as hashtags, já vai programando alguns posts que vão vir antes desse, por exemplo. E isso é muito importante aqui porque as coisas realmente acontecem muito rápido. Então a gente conseguir trabalhar várias áreas simultâneas ajuda muito no processo como um todo. Bom, e aí para falar um pouco mais da minha rotina, como eu faço essa divisão de demandas, aqui a gente tem o nosso Pipefy de anúncios, que a Renata já comentou antes, e eu fico responsável por dar entrada em todos os carros. Então todo dia de manhã eu subo lá na preparação, vejo com o pessoal tanto de logística quanto da preparação em si, vejo os carros que chegaram. Então aí eu pego o modelo, placa, ano, meio base assim, informações base, e dou entrada aqui nessa parte de anúncios, porque daí já fica tudo no radar o que os meninos vão precisar fotografar posteriormente para fazer os anúncios de fato. E aí acontece de algumas vezes esse material ir direto para o vendedor para ele conseguir trabalhar melhor essa venda. Eu estou com uma tela aberta aqui de alguns modelos de boné. Esse daqui foi o que vocês viram, que ela deu o exemplo, esse marrom. E junto com ele a gente desenvolveu mais outros 3 modelos. Então a gente tem um preto totalmente fechado aqui, né, que a gente optou por fazer todo fechado, diferente do modelo de redinha. A gente tem mais um modelo de redinha aqui, né, o Trucker, em outra cor, um com o ozinho e o outro com o logo completo. Aí aqui a gente tem uma referência de um boné antigo que a gente fez há muito tempo atrás e a gente achou interessante revisitar esse boné e fazer uma atualização dele, fazer uma versão nova dele, um modelo mais novo. E aí aqui é onde a gente brinca com as opções de cor, opções de costura, opções de acabamento interno, forro, etiqueta que a gente coloca atrás do boné, o próprio fechamento, se a gente vai fazer aquele de plastiquinho só, o snap, né, que você encaixa assim, ou se ele vai ter aquela fivelinha do strap, por exemplo.
Então tudo isso faz parte do processo de criação do brinde aqui. Tudo isso a gente define antes, fecha essa ficha técnica e aí sim a gente manda para o fornecedor e aí o fornecedor vai dar as devolutivas do que é possível fazer, de prazo, por exemplo, e tudo mais, e aí a gente vai acertando e refinando esse material. Fly dope swaggy, that's how I roll. On another level, on another level, on another one above me. Step it to the ground, yeah, I'm feeling so supreme. Os eventos também são responsabilidade do marketing e aí a gente precisa pensar basicamente em duas frentes. Quando são eventos internos, quando são eventos aqui na loja, quando a gente tem domínio e controle total da situação, óbvio, entre aspas, entre algumas aspas, mas a gente tem um controle maior de tudo que a gente quer fazer, que a gente pode fazer e que a gente já está acostumado e enfim. E a gente tem uma parte de eventos externos. Então são eventos, por exemplo, como Catarina, que a gente teve, como muitos Motor Grids que a gente tem durante o ano e alguns outros eventos nesse sentido. Então, evento interno a gente já conhece a estrutura da loja, a gente já sabe o que é possível fazer, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas ainda assim a gente precisa pensar na experiência do cliente como um todo, porque a gente precisa descaracterizar um pouco esse visual marcante que a loja tem, então precisa dar uma outra cara para a loja dentro do possível. O que a gente pode fazer? Trabalhar com um telão de LED, com um ambiente mais escuro, vai fazendo premium, vai fazer em outro ambiente. Pô, esse cliente aqui já é, sei lá, segunda, terceira entrega de carro que a gente faz para ele. Vamos dar uma mudada, o que a gente vai fazer? Tudo isso é uma coisa que o marketing tem que se preocupar com o visual, com a experiência, com o som, com brindes específicos e tudo isso. E agora falando dos eventos externos, a Renata tem mais esse contato direto com o organizador do evento, então ela que recebe essas informações, ela que mais recebe essas informações e organiza tudo isso. Se a gente está pagando por um patrocínio X que tem direito a tais coisas, o que a gente pode expor, quantos carros a gente pode expor, por exemplo. E aí a gente pensa em tudo isso, como que a gente vai montar o stand, parte de paisagismo, como que a gente vai dispor os carros para que fique uma montagem legal, para que fique um cenário legal para quem vai visitar, para quem vai fazer foto, quem vai fazer vídeo. E acontece de às vezes a gente levar alguns carros que têm perfis diferentes. Então às vezes a gente leva uma Escalade, às vezes a gente leva uma Cullinan, às vezes a gente leva uma Ferrari 296. Então são carros que têm proporções, dimensões diferentes. Então a gente se programa com uma planta do stand, por exemplo, chega lá e a gente vê que o espaço vai ficar um pouco apertado. Se a gente fizer daquela maneira que a gente previu, vai ficar ruim, não vai ficar legal, e aí a gente acaba mudando muitas vezes lá na hora do evento. E aí, o evento acontecendo, tudo funcionando, a gente vai para a nossa outra preocupação no marketing, que é de fato a produção de fotos, vídeos, cobertura do evento, fazer os stories, mostrar em tempo real ali o que está acontecendo no evento, quais são as novidades, o que a gente levou, apresentar os carros que a gente levou e fazer as produções de foto e vídeo que vocês veem nas redes sociais pós-evento. A gente gosta de trabalhar com prazo aí de um dia ou quase no mesmo dia a entrega desse vídeo para sair ali a entrega quase em tempo real, em quase tempo acontecendo do evento. E isso é uma exigência do Paito, que ele quer que as coisas saiam rápido, porque aqui tudo acontece muito rápido, então nada mais justo que a entrega desses materiais também acontecer de forma rápida. A quinta-feira é marcada pela criação de conteúdos que a gente tem, que a gente prepara para fazer foto, vídeo, todos esses ensaios dos carros que aparecem aqui durante a semana. Ao mesmo tempo a gente está aqui trabalhando com a parte de anúncios, então tem uma frequência bem alta aqui de carros toda semana. A gente tem uma equipe parceira, nesse momento inclusive tem gente fazendo vídeo lá no Premium, tem gente fazendo foto lá na preparação. Então a nossa equipe fica dividida assim e a gente continua aqui no escritório na parte de anúncios, que também é uma frequência muito alta e a gente não pode parar, que toda hora tem coisa para fazer aqui. A gente está focado aqui, mas já a gente tem que levantar, ir para lá, manobrar carro, escolher cenário. A gente tem a lista de carros que a gente faz
Mas é um grande desafio a gente achar lugar novo aqui dentro da loja para fazer, até que é uma lista muito grande, às vezes nem dá tempo de fazer tudo. A gente precisa pescar alguns outros dias para que aí nós mesmos fazemos aqui dentro. Nem todos os carros que são de estúdio são definitivamente para anúncio. Então a gente tem esse radar aqui que a gente consegue ver todos os carros, em que pé que está cada carro aqui dentro da loja, o que já foi feito, o que não foi feito. E temos um e-mail também, que é aqui que a gente recebe os anúncios, os carros que vão anunciar, em que estado que eles estão, se é consignado, se é um carro nosso mesmo de estoque. Nós vamos atualizando aqui para ver o que já foi feito, o que não foi feito. Na hora que concluir tudo, a gente já tem uma listinha aqui inteira de coisas que já foram finalizadas e outras coisas além do que não foi feito também. Então, às vezes um carro chega, já é vendido, não dá tempo de fazer foto. Então a gente marca também como um carro vendido sem foto, que acaba acontecendo também com uma frequência que tem um volume muito grande. Tem dias que a gente não tira foto, que são pouquíssimos e raros os dias durante o ano, mas tem dias que a gente chega aí até 6 carros no dia inteiro. Então é muita foto de anúncio aqui. Vira e mexe tem algumas fotos de evento aqui no meio, mas de praxe é sempre essas fotos com fundo branco. O Bonito me ajuda a tratar essas fotos, então no Lightroom a gente revela as fotos, depois a gente passa essas fotos para o Photoshop. Aqui a gente já finalizou esse anúncio já, e a gente vê que é um carro que tem muito reflexo, tem muito mancha no chão, às vezes tem mancha de pneu que fica, então a gente precisa tirar tudo isso daqui. E a hora que a gente passa a hora que finaliza tudo isso, o carro fica com a cor certinha, a gente já coloca a nossa logo, já fica tudo limpo o carro. Parece que é um carro desenhado até. Dando sequência na questão dos anúncios que o Higashi estava explicando, eu fico na parte de tratamento das fotos e também sou eu quem subo os carros para a Webmotors, e a gente tem uma automação que integra o anúncio da Webmotors ao nosso site. Assim que o carro chega no nosso site, eu preparo toda a ficha do carro e depois eu subo as fotos já tratadas e editadas. Depois que o carro sobe no site, eu preparo toda a ficha dele, que depois eles ficam disponíveis aqui para vocês consultarem. Todas as informações aqui dispostas e aqui embaixo as fotos que os meninos fazem e que eu trato. A gente entra na outra parte que eu atuo aqui na loja de social media, que sou eu que organizo as redes sociais. Eu monto principalmente as artes que vão para o Instagram, como por exemplo no caso dessa SF90, que acabou de chegar da importadora. Aqui tem as fotos que vão para o feed, as fotos do anúncio do Instagram e também os stories. Bom, e depois quando o post sobe para o feed, ele fica disposto dessa forma. Aqui eu monto a legenda e fica assim o carrossel que eu acabei de mostrar no Photoshop.